Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é liberdade. Muito se ouve que os cristãos não têm liberdade porque estão presos às amarras morais da religião e precisam obedecer a uma infinidade de regras. Por outro lado, a Bíblia diz que os cristãos são livres e que Jesus veio nos trazer libertação. Os judeus estavam muito habituados com a ideia de liberdade, especialmente em dois sentidos. Primeiro, no sentido de não ser escravo, já que a escravidão era comum naquele tempo e uma pessoa poderia se vender como escrava para outra para pagar uma dívida. Além disso, tinha também o sentido da autonomia política, já que Israel, naquele tempo, era dominada pelo Império Romano e não tinha liberdade. Mas a Bíblia se dedica ao tema da liberdade, especialmente no sentido teológico, ou seja, em relação ao pecado e em relação à lei de Moisés. Então esse é o tema do vídeo de hoje, o que a Bíblia diz sobre liberdade. Se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! A primeira coisa que eu queria destacar que a Bíblia diz sobre o assunto é que Deus deseja que todas as pessoas vivam em liberdade. Tá lá no Salmo 68, versículo 6, escrito assim: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Já desde o Antigo Testamento, Deus dá diversas demonstrações de que não é da sua vontade que as pessoas vivam escravizadas ou oprimidas. Por exemplo, Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Outro exemplo era a norma na lei de Moisés que dizia que de 7 em 7 anos todos os escravos deveriam ser libertos. Se a liberdade é a vontade de Deus, a falta de liberdade certamente é resultado do pecado. As pessoas, pela sua ambição, pela sua ganância, pela sua intolerância, restringem a liberdade dos outros. Além disso, muitas pessoas, pela sua própria fraqueza ou pelas suas inclinações pecaminosas, se deixam escravizar pelos vícios ou pela ambição. A verdade é que sem liberdade o ser humano não pode exercer todo o seu potencial produtivo ou de criatividade. Sem liberdade, o ser humano não pode amar ou fazer o bem voluntariamente. É por isso que a Bíblia diz que dar liberdade às pessoas é uma das principais funções do Messias Jesus Cristo. É isso que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E essa liberdade para os cativos e os oprimidos, que está citada aqui nesse texto, foi realizada por Jesus no seu ministério. Nós vemos que Jesus, ele curou pessoas que eram cegas ou paralíticas e que não tinham a autonomia, não tinham liberdade de locomoção. Além disso, vemos que Jesus libertou pessoas que eram oprimidas e aprisionadas por espíritos malignos. E o principal aspecto dessa libertação dada por Jesus é a libertação da lei e do pecado. Em primeiro lugar, Jesus nos liberta do esforço humano de conquistar a salvação pelas próprias obras. É isso que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, e eu vou ler os versículos 31, 32 e 36, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei de Moisés previa uma série de rituais de sacrifício e de purificação para o perdão dos pecados. Além disso, os fariseus ainda acrescentaram muitas outras normas, tornando assim a religião muito pesada, de maneira que a maioria da população não conseguia cumprir e era considerada pecadora. Por isso, a mensagem de Jesus de salvação pela graça era libertadora. A salvação não depende da nossa própria justiça. Podemos descansar
sabendo que não dependemos das nossas boas obras para sermos salvos, ou então nenhum de nós seria. A salvação é um dom de Deus, recebido mediante o arrependimento e a fé no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nisso nós podemos ter segurança. Por isso, essa mensagem é libertadora. Além disso, muitas pessoas buscam a Deus na superstição ou no misticismo, tentando encontrar a verdade. Mas quando chega Jesus dizendo que Ele é a verdade, esta mensagem para estas pessoas é libertadora. É por isso que os cristãos, depois de terem encontrado a verdade que é Jesus Cristo, não devem mais se submeter às ordenanças da lei. É isso que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que estava acontecendo na igreja da Galácia é que alguns defendiam que os cristãos deveriam obedecer à lei de Moisés. Nesse sentido, Paulo diz que eles eram livres e não deveriam se submeter novamente a esta servidão. Mas a Bíblia também destaca de maneira muito enfática que Jesus liberta do pecado. É isso que está lá em Romanos, capítulo 6, versículos 17 a 22, que diz assim: Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que Paulo está dizendo nesse texto é que enquanto estamos no pecado, nós temos uma inclinação que sempre nos leva a desejar e a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas quando o Espírito Santo vive em nós, ele nos dá uma nova mentalidade, novas perspectivas e novos desejos de viver de acordo com a vontade de Deus, e também nos dá força para vencer as tentações do pecado e assim sermos libertos desta escravidão também. É por isso que a Bíblia diz que nós cristãos não devemos abusar da nossa liberdade para fazer o mal ou para pecar. Na verdade, nós devemos obedecer agora à lei do amor. É isso que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. O que Paulo está dizendo é que se nós deixarmos novamente dominar pelo pecado, novamente nós vamos nos tornar escravos. O cristão, ele é liberto, ele é livre, mas não significa que ele vive sem regras. Em primeiro lugar, a nossa liberdade deve estar associada ao amor a Deus. E o amor a Deus nos leva a obedecer os seus mandamentos. Nós obedecemos aos seus mandamentos porque sabemos que Deus é sábio e Deus quer o melhor para nós. Isso não significa que nós obedecemos a Deus por medo, mas obedecemos por temor e gratidão a Ele. Por isso que nós vemos escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 assim: Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Além disso, a nossa liberdade deve estar associada ao amor ao próximo. Ou seja, nós não temos liberdade de fazer algo que vá contra os outros. O único lugar onde haverá total liberdade, inclusive para agressão mútua, é o inferno. A liberdade cristã deve estar associada ao princípio voluntário de autossacrifício pelo bem do próximo. Ou seja, nós somos livres para amar e servir os outros. E é por isso que nós vemos Paulo dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 2: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E também Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Por fim, o que eu quero dizer é que possivelmente a sua falta de liberdade se manifeste através de algum vício, ou da bebida, de alguma droga, da pornografia, da ambição do dinheiro. O que eu quero dizer para você é que Jesus pode te dar
total liberdade. E você não vai conseguir esta liberdade sozinho ou sozinha. Dependa e confie em Jesus para receber libertação. Além disso, talvez você esteja tentando se aproximar de Deus através de rituais, de regras religiosas ou mesmo de energias, de forças místicas. Saiba que o único caminho para você se aproximar de Deus é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Se você conhecer esta verdade vai te libertar. E também você que já é um cristão ou uma cristã, talvez esteja vivendo a sua vida sem limites, sem regras. Saiba que Jesus te salvou e te deu liberdade para você amar a Deus e ao próximo. Use a sua liberdade com sabedoria e ela será uma bênção para você e será para a glória de Deus. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, ative aí o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima!